Boa noite, pessoal. Tudo bom? Nós vamos começar agora mais uma conversa, né? Um bate-papo, hoje com o professor Haroldo Lourenço, de Processo Civil. Vou chamar o professor para a gente poder começar a nossa live, né? Acho que só tem você. Esperar um pouquinho. Boa noite. Estamos aguardando. Boa noite, pessoal. Bom, a proposta da confraria, né, como a gente já colocou, está trabalhando a questão do direito da literatura, comprovando que essa prática é possível, né? E nada melhor do que a gente poder ter um bate-papo com pessoas que são da área. E esse mês de setembro, em especial, a gente está tratando da questão do livro como ferramenta de mudança, né? Então, a gente vem chamando vários convidados, várias pessoas que estão compreendendo a proposta do projeto, estão nos incentivando para conversar com a gente, conversar com vocês, né, a respeito disso. O professor Haroldo já está aí, vou estar chamando ele. Só um minuto. Do professor. Para a gente começar esse bate-papo. Olá. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. Muito feliz agora, né, de poder tá conversando com você. Para mim é uma honra muito grande, porque você fez parte da minha formação acadêmica, tá? Eu tenho você nas minhas estantes. Você fica aqui pertinho de mim todo dia. Então é um prazer muito grande mesmo. E poder estar contando com você, assim, como eu te coloquei, né? Como um padrinho dessa proposta, né? De entender como que é a ideia da confraria, o que a gente pretende com isso, muito gratificante para a gente, porque uma pessoa que é da área, né? Eu trabalho justamente nessa área do direito civil, processual civil, então, para mim, tô em casa. Estou em casa. É um bate-papo, nós estamos em casa, né, professor? Ah, que bom. Uma felicidade de um professor, de uma pessoa que tenta escrever as coisas para as pessoas estarem lendo, colaborar um pouquinho na vida delas, ter essa reflexão. Por isso que eu adoro as redes sociais, eu adoro estar aqui nas redes sociais. Qualquer coisa que você me chamar para fazer na rede social, eu estou topando, não tem problema nenhum. Então, isso é bom. Isso é a maior felicidade. Qualquer pessoa que escreve alguma coisa, ele quer ser lida, quer ser criticada. A crítica te faz bem, é óbvio. Se a pessoa está te criticando é porque ela te leu. E se ela te leu, ela teve tempo para de reflexão sobre o que você falou e ela está te criticando porque ela quis criticar. Entendeu? Então é importante. Com isso. certeza. Então, é ótimo você pensar dessa maneira. É maravilhoso. Estou dizendo que pois é. Acho que vê se melhorou. Aumentei aqui o volume. Melhorou. Tá bom. Você está me ouvindo bem também? Vendo otimamente. Ótimo. Beleza. Bom, então a gente começa esse bate-papo, né? A primeira coisa que eu preciso de colocar aqui, que é assim, um excelente autor. Ninguém pode deixar passar por essa vida sem ler Haroldo Lourenço. Principalmente quem da área da processualística civil precisa, tá? Excelente professor. Muito do que eu sei eu devo a ele, sem falsa modéstia. As suas aulas no curso Fórum, para mim, foi sempre, sim, elementares. E eu devo muito dessa caminhada a você. Mas ele também é sócio fundador da BLP Advogados, é professor adjunto, concursado da UFRJ, pós-doutor da UERJ, doutor e mestre em Direito, pós-graduado em Processo Constitucional pela UERJ e Processo Civil pela UFF, autor, como eu já disse, de diversas obras e artigos fantásticos, de uma profundidade muito grande, membro da ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados, do Instituto Brasileiro do Direito Processual, o IBDP,
da Academia Brasileira de Direito Processual Civil, ABDPC, Instituto Carioca de Processo Civil, ICPC, e Instituto Brasileiro dos Advogados Brasileiros, IAB. Isso aí. Que currículo, hein? Que currículo. Essa é a pior parte para mim, quando as pessoas começam a falar o meu currículo. Eu tenho que confessar. Ah. Eu fico sem graça de estar falando do currículo. É sempre meio complicado, né? Mas, assim, é a minha trajetória acadêmica, um pouquinho da minha história. Eu tenho bom orgulho. Assim, o que a gente vai falar aqui sem querer já antecipar, né? Eu vim de uma origem simples, minha família é uma família simples, apesar de meu advogado, tem mais de 50 anos de advocacia, mas eu não vim de berço de ouro. Então, tudo que eu estudei foi com muito trabalho e dedicação. Então, todos esses tijolinhos aí que eu fui conquistando, para mim, nossa, vale muito, vale muito. São vitórias, né? São vitórias, com certeza. E eu tenho certeza, assim, que todos esses tijolinhos, eles também vieram de um processo de estudo, né? De um debruçar sobre os livros, que é importante. E eu vejo assim, quando vejo um currículo desse, eu compreendo que teve uma jornada aí de abrir um livro e transformar o livro no seu professor, né? Eu costumo dizer que o livro é o nosso primeiro professor, né? E então é a prova que, independente da sua origem, o que importa é você realmente focar, e você vem aí com uma caminhada dentro da academia, que a gente vê que é substancial, já, né, já pós-doutor, e não tem como falar que você é pós-doutor sem pegar num livro sequer, né? Ou ficar atento apenas ao código. Não, eu sou pós-doutor, mas eu fui só do CPC. Não tem essa condição. E é isso que a gente queria ouvir um pouco de você, essa sua história aí, com relação a essa formação sua acadêmica, os livros, a importância deles aí na sua vida. Tanta coisa para a gente falar, né? Você está falando assim... É muito pouco tempo. É muito pouco tempo e tanta coisa para a gente tentar passar, tentar se expressar, passar para quem está nos ouvindo aqui, né? Assim, você estava falando, e vem passa, como eu acabei comentando lá de trás, né, sei lá, 15, 18 anos atrás, quando a gente comecei a minha vida como estudante, me formando em Direito, alguma coisa nesse sentido. Eu me lembro hoje, assim, como se fosse hoje, eu era uma escrivaninha pequenininha, começando a pegar meus primeiros livros de processo para começar a estudar, começar a ler de madrugada, coisa e tal, naquele esforço. Assim, é impressionante, as pessoas têm que acreditar nisso, nós temos que... Por isso que o seu projeto é maravilhoso, né, da confraria literária. A gente tem que tentar trazer novamente esses assuntos à tona. Hoje nós temos muita informação, né? Isso não é ruim. O problema é nós nos localizarmos e nos encontrarmos nesse mundo de informações. A fake news, as pessoas acreditam numa fake news, repercutem, repassam, porque nós temos o acesso à informação. E as pessoas não têm talvez no primeiro momento, não tem uma atenção de tentar dar uma filtrada naquilo que está recebendo. Há 10, 12, 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar, comecei minha vida, um pouquinho da minha vida acadêmica como estudante, era livro. Você não tinha esses recursos, você não tinha a internet a esse nível que nós temos hoje, você dá um Google ali, uma pessoa, você descobre o histórico da vida da pessoa inteira. Então, você não tinha essas informações. E hoje, essa geração que está vindo agora, eu já começo a abusar falando disso, enfim, não me acho um jovem senhor, estou com meus 39 anos, mas assim, eu já posso olhar para alguns alunos meus e falar que é uma outra geração, né? Eles já estão em outra fase, estão iniciando uma outra fase. Quando você fala hoje para um aluno, para ele comprar um livro, é natural, e às vezes não é nem por maldade. O aluno já vai pesquisar, Verdade. se tem algum material, se tem alguma coisa sobre aquilo ali. Perdeu o encanto. Você vê que uma triste realidade, as livrarias hoje estão fechando. Isso é uma coisa muito triste. Infelizmente, a gente faz parte de um país que não é um país de leitor, né? É triste essa estatística, né? É triste. As pessoas perdem. Tudo bem, se as pessoas estivessem substituindo o livro físico para o livro digital, eu até ficaria satisfeito, felizaço. Mas não é. O e-book ainda não atingiu aquela profundidade que nós temos, pelo menos em livros jurídicos. Talvez livros de outras áreas, contos, algumas coisas assim, romance. O e-book tem uma profundidade muito grande, é muito interessante na leitura. Mas hoje, faz esse hábito de pegar um livro, folhear. Você ainda tem muita gente que gosta de estar folheando livro, está no transporte, está no metrô, está voando de avião, está folheando um livro. Mas o poder que o livro tem nas nossas vidas, Raquel, é fenomenal. Eu posso dizer que tudo que eu tenho hoje foi graças ao meu estudo. Eu, assim,
sem criticar quem teve, porque todo mundo pode ter tido um padrinho todo mundo na vida, e isso não tira nenhum aspecto da capacidade técnica daquela pessoa. Mas eu não tive padrinho. Eu construí um esforço. E assim, eu acho que posso dizer que 70% desse meu esforço foi através do estudo. Através do livro. Só a solução. Eu vi na minha vida que o único caminho que eu teria para ter algum tipo de sucesso, algum tipo de evolução, era me dedicar ao estudo. É aprender, estudar cada vez mais, ter sempre humildade de reconhecer que você não sabe tudo. O conhecimento é infinito. Então, às vezes, eu paro para conversar com professores mais experientes do que eu, muito mais antigos do que eu, com 30, 40 anos estudando processo civil. Eu me sinto, às vezes, eu falo, nossa, o que ele está falando agora, que eu estou perdido, eu tenho que voltar para casa correndo para adquirir esse livro dele, que ele acabou de mencionar, que ele já leu há 10 anos esse livro. E outra coisa, quando você lê um livro, ao mesmo tempo que você leu, depois você vai fazer a releitura, às vezes você tem outra configuração sobre aquele mesmo livro. Outra visão, isso aí. Que é um erro muito grande, né? Você tem um livro, se você chega a ler, você lê uma vez, depois você põe ele na estante, né? Então, ele não está sendo o objeto que você precisa, porque você precisa estar sempre recorrendo àquele livro, né? Sempre buscando, porque a cada releitura é um ponto de vista diferente. Sem dúvida. Isso não só assim, se você falar isso em livros de literatura, romances, aí não teria como. Cada vez que você lê, você vai ter uma interpretação diferente do autor. É absurdo. Você vai ter uma imagem na sua cabeça completamente diferente. Quando você fala em livros didáticos e de estudos da nossa área, por exemplo, do direito, isso também acontece. Claro que numa menor proporção. Eu, como, assim, não tenho como dizer, né, sou aficionado por livros de processo civil, então, desde aquele livro que, às vezes, preconceituosamente, você olha e fala, nossa, esse livro aqui deve ser muito, enfim, comentários pejorativos, deve ser fraco, não deve ser legal, para ler. Eu gosto de pegar e ler, gosto de dar uma olhada. E é impressionante. Várias vezes já me peguei lendo aquele livro, que eu tinha preconceitos com aquele livro, às vezes olhava, fazia críticas, e críticas, assim, extremamente equivocadas, caí no cavalo. Isso acrescenta a minha humildade, eu falo, nossa, eu critiquei o livro daquele autor, que eu não conhecia a pessoa, não olhei a formação acadêmica dele, e quando eu fui ler, descobri coisas que eu não tinha pensado. Então, na área, é importantíssimo você estar lendo, estar sempre se abastecendo, sempre renovando os seus conhecimentos. O estudo revoluciona a sua vida, sem dúvida. Na área jurídica, você que é professor, é advogado, você percebe essa necessidade da leitura tanto do livro técnico quanto de um livro de ficção? Ou você acha que não, a gente tem que visar mais a área técnica? Como que fica a leitura para o advogado de hoje? Raquel, isso é sensacional a sua pergunta. E a gente também, assim, um pouco da nossa experiência, eu tive uma professora uma vez que falou um negócio para mim que é interessante, né? Aí tem que trazer alguma coisa. Não é possível que ela só traga gordura e traga rugas, né? Trazer alguma coisa de bom para a gente. Não é possível que ela só me gera gordura e peso. Não é possível. Quando você começa a pensar, no primeiro momento, sendo realista, quando você está começando a sua vida acadêmica, a sua vida profissional, seja o que for, lá pelos seus 22, 24, 26 anos, vamos ser realistas, é muito difícil você conseguir falar para aquela pessoa que ela tem que se capacitar profissionalmente, tem que estudar, ainda tem que ler livros fora da área do direito, por exemplo. Abrir os livros. É muito difícil você conseguir falar isso para ela, porque ela não vai nem ter tempo para isso. Ela vai estar focada naquele mundo de informações, a pessoa sai de uma faculdade. Naturalmente, não é nem culpa só da faculdade, às vezes, que nós temos problemas crônicos no nosso ensino superior, aquela pessoa não vai ter tempo para absorver aquilo tudo. Mas depois que você consegue atingir um grau mínimo, se você puder mesclar livros técnicos e livros sobre qualquer outro assunto, não interessa se é livro de autoajuda, se você vai ler Harry Potter, se você vai ler coisa, mas leia. É impressionante, às vezes eu me pego, e hoje como eu sou um apaixonado pela área do direito, eu não consigo me ver fazendo outras coisas, é impressionante, às vezes eu estou lendo um bobo, estou vendo um filme bobo sobre outro assunto, e é impressionante que aquele exemplo, daquele livro, que aquele autor naquele filme criou uma cena, eu começo a pensar aquela cena juridicamente. Aí você começa a enquadrar, a pensar novas óticas sobre uma questão do direito. Hoje que nós vivemos hoje, digamos, uma crise, vamos dizer assim, democrática, com problemas graves que nós temos hoje em todos os aspectos, você ler livros sobre histórias da democracia, sobre pessoas que criaram, biografias de pessoas
que fizeram história. Isso é importantíssimo, você ter essa visão Com ampla, certeza. né, sobre a economia, sobre a realidade social, sobre a realidade das pessoas. Isso muda a sua cabeça. Isso te evolui como te amadurece. Isso é importantíssimo. E assim, até de um ponto de vista hermenêutico, né? Você está ali em frente ao CPC. O próprio ato de você ser um leitor já te ajuda na compreensão da letra fria da lei. Ajuda? O que você acha a respeito disso? Por exemplo, a pessoa que está se preparando hoje para a prova da ordem, ela tem uma facilidade maior porque ela é uma leitora ou ela vai, de repente, pegar tudo aquilo e vai compreender? Apesar da OAB ser uma prova muito técnica, né? Mas será que até no técnico a leitura também não ajudaria? Sem dúvida alguma, Raquel, com certeza, sem dúvida. Assim, eu gosto de comparar e falar às vezes as coisas. No primeiro momento a pessoa pode até não acreditar, não levar a sério, né? A leitura e o estudo é a mesma coisa que você fazer um exercício, fazer uma academia. Tudo você necessita de praticar, de treinar. Quanto mais você treina, melhor você fica. Não tem para onde escapar. Você pode ler livros de grandes esportistas. Às vezes aquela pessoa nunca foi talentosa. A diferença dela é que ela é simplesmente esforçada. Às vezes aí chega na faculdade, aquele, vamos dizer assim, um garoto, sem ser no sentido que eu garota, de 19, 20 anos. Eu com 39, para mim é uma garota, uma menina. Ela vira e fala para mim, professor, nossa, você é tão inteligente, como é que você sabe isso tudo? Eu falo, quando você chegar aos 39, você vai entender. Você vai entender. Porque é a pura realidade. É verdade. É a prática, é o exercício. Eu nunca treinei para ser professor. Eu fui me tornando professor gradualmente. Você não cai, acorda de manhã e é professor. Você não acorda. Isso é com muita prática. Eu cansava de ver meus professores dando aula, criticava e elogiava, mas eu via aquilo e sabia que eu queria fazer aquilo. Então eu comecei a treinar para aquilo. Hoje é natural. Hoje nós estamos conversando. As coisas acontecem naturalmente. Isso é treino. Isso é estudo. Sim. Atividade física. Você vai para a academia no primeiro dia, aquele primeiro dia que você vai para a sua academia, você não tem condições de fazer um treino adequado, você não consegue treinar de maneira adequada. Depois você começa a evoluir e fica fácil. Então você percebe. E é treino, é capacitação, é esforço, né? Com certeza. E dentro também dessa parte de produção científica, né, surgiu um questionamento prévio que eu achei interessante. Foi colocado o seguinte: eu posso escrever um artigo científico, produzir um artigo científico apenas assistindo documentários, vendo vídeos no YouTube? Aquilo me chamou a atenção, até porque eu também trabalho com metodologia científica. Então, enquanto professora de metodologia, eu achei uma pergunta tão assim pitoresca, porque eu queria ouvir de você se é essa possibilidade. Até a resposta, eu tenho uma resposta enquanto professora de métodos. Mas eu gostaria de ouvir de você se há a possibilidade de se escrever um artigo científico utilizando apenas documentário, filme, vídeo. Quer dizer, eu vou me abster totalmente de um livro e vou conseguir trabalhar um ponto de vista científico, acadêmico. Sim, perfeito, sem dúvida. Assim, Raquel, eu tenho uma visão, durante o mestrado e doutorado, muita coisa que eu escutei no mestrado e doutorado eu assimilei, ganhei aquela experiência, me ajudou muito, mas muitas coisas que eu vejo na academia que eu falo, evidentemente, Sim. Obviamente, eu não concordo. Assim, eu sou um pouco revolucionário. Eu acho que a gente tem que viver a realidade que nós vivemos hoje, nós temos que viver a sociedade que nós vivemos hoje. A sociedade mudou. Você não pode querer que uma pessoa hoje, com 20 anos de idade, tenha o pensamento que nós temos. Não adianta. Eu vou envelhecendo, não estou te incluindo, obviamente. Eu não sei porque você não viu minha identidade ainda, eu tô com inveja de você. Menino, isso é um cálice de formol toda manhã. Toda manhã. Você não vai descobrir minha idade. Meus 39. Estamos dizendo que o áudio está baixo ainda. Eu posso soltar aqui o microfone, não sei se soltar o fone. Bom, para mim eu estou ouvindo, mas o pessoal não está. Quem falou que está baixo aqui. Deixa eu ver se melhora assim, dessa maneira ambiental, né? Ficar melhor. Tá. Né? Pode ser que melhore. Me dá um feedback quem está falando embaixo aí que está baixo.
Mas o que eu estava comentando, a gente tem que ler as coisas hoje pela vida moderna, pela sociedade atual. Assim, respondendo a sua pergunta e focando ao que você perguntou. A pessoa escrever um artigo acadêmico só baseado em vídeos, em coletâneas que ele pegou da internet, alguma coisa nesse sentido, obviamente que não vai dar. Exclusivamente com aquilo. É até possível você escrever algum texto, alguma coisa, se o recorte for exatamente esse. Estudar e investigar a produção que você tem na internet hoje. Aí pode ser outra coisa. Aí você está falando de outro tipo de assunto, outro tipo de conversa. Agora, escrever um artigo acadêmico, na acepção da palavra, construir um pensamento doutrinário, uma hermenêutica sobre algum assunto, só baseado nesses assuntos, não tem condições. Não dá para você imaginar isso. Agora, por exemplo, na academia, muitas pessoas criticam você usar, por exemplo, artigos de internet, usar o Wikipedia, usar textos públicos de acesso a todos na internet. Pelo contrário, eu acho que tem que usar. Eu, por exemplo, um dia desse eu postei, quando começou a quarentena, logo em março, eu tenho um grupo de professores de processo civil que é nacional. Então, tem vários autores nacionais e referências para mim, referentes às vezes que você leu. Eu estou olhando para a sua estante atrás. Tem autores que estão nesse grupo. Então, assim, pessoas que para mim são referência. Eu me considero um menino quando eu olho para eles e acho que na experiência acadêmica eles são muito mais experientes do que eu. Isso não me diminui nada em ponto algum. E comentei, gente, vocês estão colocando as suas lives no seu currículo Lattes? Para quem está nos ouvindo aqui, quem por acaso não conhece, o currículo Lattes é um currículo que não é um currículo profissional, não é para você distribuir o currículo Lattes para um emprego, é um currículo acadêmico. Para você postar e criar nessa plataforma do Lattes, né, questões, atividades acadêmicas. Aí o pessoal começou a pensar, a falar, não, mas peraí, live? Você fez uma live no Instagram, você vai postar isso? Eu falei, qual o problema? Eu fui convidado pela confraria literária para discutir sobre discussões sobre leitura literária, literatura. Isso é importante? É relevante. Eu não estou fazendo aqui uma live sobre o que eu estou fazendo na praia correndo. Isso é outro assunto. Mas eu estou conversando aqui um assunto que é interessante, é importante. A gente tem que evoluir. As pessoas começaram, no primeiro momento, a criticar. Não, mas não é assim, não é, não é. Aí a plataforma Lattes abriu a opção de você colocar link de redes sociais. Olha que coisa. Olha que maravilha. Tem que pensar dessa maneira, a gente tem que abrir a mente. A vida moderna hoje é essa. Se você fala, negar que o YouTube hoje é uma fonte de informação, isso é mentira. Claro que é. O grande desafio para mim, Raquel, na verdade, é as pessoas terem maturidade de conseguir filtrar as informações que são disponibilizadas na internet. Isso é um desafio, eu bato isso com meus alunos todo dia. Falo isso com meus alunos na graduação. Eu sou aquele professor que terminou aula e gosta de deixar um trabalho para a próxima aula. Esse trabalho da próxima aula me ajuda a lembrar onde eu parei, que é o macetinho que eu sempre esqueço, e também estimula o cara a pensar, a pesquisar, e se distribui aquele pontinho, aquela velha tática de dar um ponto para o aluno, e o cara acaba pesquisando. Aí os alunos vêm com o material do Google. Muito comum. Muito comum. Eu falo, gente, vocês pesquisaram isso? Ah, eu peguei no Google. Ah, o Google falou isso, o Google falou aquilo. Tá, mas olha só, vamos pensar com calma, vamos tomar cuidado. Essa fonte que você pegou do Google, ela está fazendo alusão ao código passado, que já está revogado há 5 anos. Você observou isso? Observa de onde você está pegando. Qual é o site? É um site oficial? É um site do Supremo? É um site de uma instituição conhecida e renomada do âmbito jurídico? Tudo isso você tem que observar. E às vezes a pessoa, no afã de pesquisar, ela olha e chega em qualquer lugar no Google e acha que está pegando um artigo científico. Eu não tenho nada contra, tem que ter. Eu produzo conteúdo na internet, eu tenho meu canal do YouTube repleto de aulas e acho importantíssimo você colocar, ter essa fonte de apoio ao aluno. Já tive alunos que já me relataram que passaram o exame da OAB, por exemplo, estudando para o YouTube, seguindo professores lá que ela selecionou, que ela escolheu, que ela conhecia, que tinha confiança, tinha credibilidade naquilo ali, e ela começou a trabalhar em cima daquelas aulas daquele professor. Claro que isso é o esforço, isso é a dedicação dela. Então, acho que é possível. Claro que a gente tem que separar que sempre vai ter espaço para o livro. Mas você combinar o livro com as informações que hoje você tem disponibilizado, isso é fantástico, isso tem que ser feito. Hoje você está aqui, você consegue acessar uma biblioteca de Portugal. Isso é maravilhoso, então isso tem que ser utilizado, sem dúvida alguma. Precisa, muitas vezes, da pessoa, né? O aluno, enfim. A pessoa que está fazendo uma pesquisa ali, compreender aquela fonte, né?
porque às vezes você encontra coisas absurdas até do próprio profissional. Então, por exemplo, eu já trabalhei no TJ do Espírito Santo e eu já peguei algumas ações de advogados com peças que pegavam citações e coisas que eu resolvia no Google procurar e você via que era coisa sem pé nem cabeça, mas ele colocava para fundamentar. Quer dizer, está fundamentando porque eu estou no mecânico da produção do dia a dia ali do advogado, ou eu estou colocando uma coisa na minha peça que não tem sentido nenhum e nem sei que não tem sentido, né? Então, é muito essa questão da busca pelo referencial teórico dentro de uma referência bibliográfica também consistente, ela é importante, né? O leitor é o leitor do livro, mas ele tem que ser o leitor do mundo também. E você, na frente do computador, você é leitor do mundo, não é verdade? Sem dúvida, Então, obviamente, sem dúvida, sem dúvida. É aquilo que eu falei. Nós vivemos hoje uma sociedade, uma vida moderna, que ela é repleta de informações. Se a pessoa não souber o que ela está pesquisando e não tiver esse amadurecimento do que ela está pesquisando, ela vai cometer erro. E às vezes esse advogado que você está falando, ele não fez na maldade. Ele não quis fraudar a citação que ele colocou. Ele simplesmente não teve acesso à fonte verdadeira e está repetindo. Eu já fui a palestras em outros locais que era engraçadíssimo, engraçadíssimo. Uma informação foi reproduzida de um determinado autor, dizendo que ele pensava assim, que isso foi tão reproduzido, reproduzido e reproduzido, que o que ele tinha falado originariamente estava todo deturpado. Ele virou para mim e falou, olha só, eu nunca fiz esse tipo de citação, meu pensamento nunca foi esse. Mas as pessoas reproduzem tanto, tanto, tanto o que eu falei, que já jogam de uma maneira direcionada para o que elas querem, que criam um pensamento que não é meu. Você vai distorcendo as informações. E a pessoa não tem mais esse filtro de separar aquilo que é informação verdadeira e aquilo que não é. Por quê? Porque ela não foi na fonte. Ela não foi na origem. Qual é a fonte? O livro. Não tem jeito, você tem que chegar no livro. Então, assim, atividade na internet, redes sociais. Hoje nós estamos na era das lives, né? Esse horário agora agora é o horário é um nobre, horário... Esse horário agora é o campeonato das lives, né? Você abre aqui no Instagram, tá lá todo mundo ali em cima, online, todo mundo fazendo live. Você não sabe qual live que você vai assistir. Então você tem muita informação à beça. Então aquilo dali não pode ser a informação principal, tem que ser a informação secundária. Se você assistiu uma live de minha, se assistiu uma live de um outro professor que você gosta e ele falou coisas interessantes e te interessou, vai atrás do livro dele. Aí vai ser maravilhoso. Você imagina o estudo que você vai ter. Você vai ter o livro do cara, você vai na fonte, no original, e complementa com as aulas, com as lives que são apresentadas. Você não pode querer se basear somente nas lives. Quando você chegar a um nível de conhecimento sobre uma determinada área, aí você pode beber dessa fonte dada de maneira muito rápida, muito fácil na internet. Você consegue ter esse filtro, né? Agora, o primeiro contato, você contar só aquela informação do seu conhecimento, não vai dar. Não tem como. E nessa caminhada acadêmica, me formei, fiz uma especialização e quero continuar nessa caminhada. E aí vou para um mestrado, para um doutorado, enfim. Nesses momentos, existe uma leitura, uma literatura muito específica para aquilo que você quer almejar, né? E aí, só aquela leitura específica do referencial bibliográfico para um processo de mestrado vai resolver? Ou na hora de um processo seletivo para um mestrado, você já sendo um leitor voraz e você já tendo uma base de leitura, você consegue, assim, puxar outras referências e melhorar o seu discurso na hora de uma prova, por exemplo, de seleção de um mestrado, O que você poderia me falar sobre isso? Pô, assim, o que acontece? É aquele ponto que eu cheguei no início. A gente mudar as concepções sobre as coisas. A gente tem que amadurecer. Tudo é a sua proposta de trabalho. Por exemplo, eu já cansei de receber crítica pelo meu livro se chamar Processo Civil Sistematizado. Por quê? Porque tem uma pecha que as pessoas pegam e falam, olha, livro sistematizado, é esquematizadinho, é resuminho, é isso, é aquilo, é não sei o quê. Graças a Deus, às vezes as pessoas vão lá, se dão o trabalho de ler, e às vezes me fazem um feedback. Haroldo, realmente, eu achei que era uma coisa e quando eu fui ver era outra. Eu tinha um preconceito com um livro que tinha nome de sistematizado, de esquematizado, de organizado. Olha só, eu em nenhum momento escrevi no livro tentando desbancar ou superar ou ser melhor
do que aquele livro de doutrina, aquele manual clássico que você gosta de ter, abertura para você. O propósito do meu livro, o recorte que eu fiz no livro é muito claro. Eu quero ajudar aquela pessoa que está estudando para concurso, eu quero ajudar aquela pessoa que faz exame da OAB, aquela pessoa que quer fazer uma prova da magistratura e quero dar para ele o material mais mastigado possível. Essa é a proposta do livro. Tanto é que você pega outros livros para você ler, que às vezes o cara não cita um STJ e não cita o pensamento de nenhum outro autor. Nenhum problema. É o propósito daquele autor. Acabou. O livro dele pode ser maravilhoso. Por exemplo, meu grande mestre no processo civil, o professor Alexandre Câmara, meu amigo pessoal, que eu tenho um grande orgulho de ser amigo dele. Se você pegar o livro dele de processo civil, ele não cita outras pessoas. Ele não cita o STJ. Isso faz o livro dele ser ruim? Pelo amor de Deus, claro que não. O livro dele é maravilhoso. O livro dele agora sobre processo civil é maravilhoso. Ele não está escrevendo um livro para concurso público. Não é a pegada dele. Cada um tem o seu propósito. Você está comparando banana com maçã. O meu livro tem uma pegada de escrever para alunos de concurso público. Haroldo, mas aí respondendo a sua pergunta. Haroldo, eu quero prestar mestrado para o UERJ, para o FRJ. Você tem que se adaptar àquela linha de pesquisa. Você não pode criar uma linha de pesquisa sua, porque você acha mais bonita, mais adequada. Então, se a faculdade tal tem uma linha de pesquisa no sentido tal, de linha do acesso à justiça, outra tem pesquisa empírica, você tem que se adaptar àquela. Aquele livro que você vai ter que procurar, que é aquela referência bibliográfica, vai ter que ser adequada àquele momento. Há momentos para tudo na sua vida. No primeiro momento, talvez você queira passar no exame da ordem. No segundo momento, talvez você queira passar num concurso de tribunais. No terceiro momento, você quer passar por magistratura para MP. Tem livros formatados para cada caso. Isso não faz aquele livro ser pior ou melhor do que o outro. O que não pode acontecer, e volta ao ponto, e tem professores, professor Lênin Streck, por exemplo, um ótimo professor. Eu fui aluno dele no meu mestrado e no meu doutorado, fiz disciplinas com ele, aprendi muito com ele, muito com ele. Os livros dele são maravilhosos. As críticas que ele faz ao direito são fenomenais. Só que isso não me impede de discordar de algumas posições que ele tenha. Isso é salutar, isso é saudável. Quando você começa a ler, você começa a construir o seu posicionamento e começa a ter senso crítico sobre os demais. Ele tem uma linha, por exemplo, de percepção bem acadêmica. Isso não quer dizer que um livro que escreva sistematizado, organizado, esquematizado, qualquer nome desse, não tem espaço. Se você falou, por exemplo, eu quero fazer, por exemplo, mestrado. Eu fiz mestrado na Universidade Estácio de Sá, por exemplo. Uma das melhores universidades no âmbito de mestrado em programas de pós-graduação estrito sensu do Rio de Janeiro. Por exemplo, eu tive aula com o professor Lênio. Quando eu fui ingressar lá, eu tive que ler os livros do professor Lênio, óbvio. Eu tive que me adaptar às leituras dele. Para mim, isso me engrandeceu demais. Demais. Eu tive que ler todos os artigos dele. Foi um prazer maravilhoso. Eu senti ali uma evolução gigantesca. A partir do momento que eu terminei o estudo, terminei o mestrado, terminei meu doutorado, comecei a ter pensamentos reflexivos sobre o que eu estava aprendendo, eu comecei a encaixar algumas coisas na minha cabeça. Tudo tem o seu momento. Isso acontece em tudo que você imagina na sua leitura. Cada livro tem o seu momento adequado. Se você hoje quer ser um profissional do direito na advocacia, você vai ter que buscar livros direcionados para a advocacia. Haroldo, eu quero agora dar uma pausa ou, por exemplo, me afastar 30% da advocacia e buscar uma área acadêmica, como mestrado, doutorado, sentindo falta disso. Você vai ter que buscar outras leituras. Autores que escrevem exclusivamente para o pensamento acadêmico, o pensamento crítico. Você não pode pegar um livro esquematizado e sistematizado e querer moldado para o estudo acadêmico. Isso não tem sentido. E nunca o meu livro tem esse propósito de você utilizar para entrar no mestrado, doutorado. Você está fazendo crítica, que para mim não me afeta em nada. Você está falando de um outro assunto. Eu estou falando de uma coisa, você está falando de outra. Não tem sentido. Você está falando sobre um assunto X, eu estou falando sobre um assunto Y. O que não pode acontecer é a pessoa só ler um livro e achar que ele é uma verdade absoluta e não querer analisar os outros espaços de interpretação que nós temos. Esse é o grande problema. Você não pode querer levar a sua interpretação só com um ângulo de leitura. Eu li um livro sistematizado e acho que eu estou preparado para fazer críticas às outras leituras. Claro que não. Você tem que ler daquele livro, conhecer, e a partir de então, ser crítico. Um amigo meu,
professor de processo civil, professor Marcelo Ribeiro, fez uma postagem esses dias maravilhosa. E eu não tive nem tempo de parar para repostar, mas eu escrevi lá. Ele postou muito simples. Se alguém te perguntar alguma coisa e você não souber, responda que você não sabe. Você não tem que saber tudo sobre tudo. Pelo amor de Deus. Isso é outro erro. Quem fala isso é o professor Lênin, tá? Ele foi orientando o professor Lênin, nós estamos juntos no mercado. Hoje, as pessoas têm o hábito de falar de tudo e sobre tudo. Isso é um erro. Com certeza. As pessoas não têm liberdade de expressão, meu Deus, longe disso. Só que você não pode querer falar de tudo e conhecer tudo e tudo você ter pensamentos críticos sobre aquilo. Se você me fizer uma pergunta agora sobre um assunto que não seja do processo civil, eu vou virar para você com a maior humildade e falar, olha, Raquel, não sei. Não sei. Talvez, sendo uma coisa que me desperte interesse, eu vou procurar e vou estudar. Talvez daqui a alguns meses eu tenha opinião para te falar. Agora, eu sair da minha opinião, pegar e colocar em respostazinha direct, respostazinha de Instagram, fazendo críticas, sem saber o que você está falando, isso não faz sentido. Você criticar por criticar, elogiar por elogiar, a gente tem que ter isso na cabeça. Se você não sabe, não diga. Ponto final. Isso não é vergonha, isso não te desmerece. Excelente. Você tem que saber de tudo, de tudo. Se eu não sei, eu não sei. Deixa para estudar. Hoje a internet virou um campo que as pessoas são as maiores especialistas de tudo. Verdade. De tudo. É impressionante, todo mundo sabe tudo. Você tem criminalista, você tem pessoas especializadas em LGPD, que ali acabou de sair agora, ficar vigente agora, já tem especialista no assunto. Você fala sobre processo verdade. civil, você fala de processo civil, o cara vem te criticar de processo civil, falar um assunto que você olha, nossa, a doutrina discutindo isso que ele falou há 10 anos atrás, esse cara está trazendo essa discussão agora. Ainda fala um tom todo grosseiro comigo. Nossa, é terrível. As pessoas falam... Ah, tá escrevendo alguma coisa aqui embaixo, ó. A pessoa fala de doença, a pessoa fala de remédio, a pessoa traz críticas. Meu Deus do céu, não tem sentido. O cara está trazendo uma crítica de um assunto que a doutrina ficou 10 anos discutindo, conseguiram chegar a um grau de amadurecimento e está voltando à discussão lá de trás achando que ele tem a verdade. Isso é absurdo. Isso... Você leu aquele livro e ele te ajudou? Ah, sem dúvida, com certeza. Tanto na área técnica, quanto leituras de outras áreas, sem dúvida, sem dúvida. Tanto no aspecto, assim, eu gosto de ler, eu gosto de sempre buscar leituras sobre pessoas que construíram uma história de sucesso. Isso é importante, interessante, você ver a biografia das pessoas. Então, eu acho isso interessantíssimo. Quando você lê a primeira, que tiver uma história interessante, você não vai parar de ler as outras, você vai querer ler mais, mais e mais. Isso é muito interessante. E, às vezes, aquilo ali você acaba levando para a sua vida. Não estou falando aqui de livros, tem seu espaço também, nós já conversamos agora um pouco sobre isso, livros de coach, de outras coisas. Não estou falando disso, não estou criticando, quem gosta, está ótimo. Mas, assim, tem ótimos livros contando relatos da biografia daquela pessoa, da história de sucesso daquela pessoa, como que ele chegou até aquele momento. E às vezes ela te mostra ali que às vezes você tem que arriscar um ponto. Então eu já tomei atitude na minha vida de fazer escolhas que eu tinha um tremendo medo. Mas aquilo ali me ajudou, me deu um apoio. Não me arrependo. Então eu já fiz escolhas de largar uma opção, alguma coisa que eu estava fazendo na minha vida profissionalmente, para ir para outro caminho. Com um risco tremendo de ficar desempregado, de não ter dinheiro para pagar minhas contas, eu tenho filho, eu tinha que pagar a conta do meu filho, e aí? Mas e aí? Tinha que fazer escolha, a gente tem que arriscar algumas coisas. Então, não tem jeito, isso influencia na sua vida. Você ter histórias reais de pessoas que atingiram alguma coisa, conquistaram algo, e a pessoa está ali relatando as experiências que ela passou, isso é fantástico. Então, te ajuda muito a escolher na sua vida. Aquilo que eu falei, né? A idade não te traz só peso, gordura, ruga, seja o que for. Ela te traz amadurecimento, te traz experiência, e você trocar essa experiência é fundamental. Eu sempre gosto de conversar com pessoas que já passaram por experiências, seja ela mais nova, seja ela mais velha, e ouvir aquelas pessoas. Tá? Hoje, eu tive um exemplo disso na minha vida. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem, não tenho nenhuma vergonha de falar isso, tá? Graças a Deus, nunca foi a maioria. Uma turma tinha alguns alunos fazendo algumas críticas sobre mim, da minha aula. Eu falei, nossa, tá bom. Aí outro aluno me mandou mensagem, Haroldo, a turma tem sempre aquele que vai por outro caminho. Haroldo, a turma tá falando um negócio de você lá, eu tô logo dizendo que eu não concordo. Eu acho isso um absurdo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Parece que assim, eu liberei a turma mais cedo, que ontem aqui no Rio, não sei se aí também teve isso, teve um temporal danado, aula online, a conexão estava ruim,
Eu falei, gente, eu não vou continuar dando aula dessa maneira, tem gente na rua, tinha gente no engarrafamento, tinha gente assistindo aula pelo celular, reclamando que não estava conseguindo tudo. Eu falei, gente, eram 2 horas de aula, eu parei com 1 hora. Eu falei, ó, gente, vamos parar. Já conseguimos produzir algumas coisas, já conseguimos falar alguma coisa do conteúdo. Eu acho que não é sensato a gente continuar com as pessoas em casa, no trânsito, no celular. Não é legal, vamos parar. Aí tem gente que não gostou, acho que eu tinha que continuar, não sei o que, foi reclamar. Aí, quando o menino mandou essa mensagem para mim, me apoiando, eu liguei para a coordenadora, que é minha amiga. Eu falei, ô, fulano, não vou falar que eu falei o nome dela, vocês vão saber mais de mim. Aí eu assim, fulana, recebi uma mensagem de um aluno aqui e me fala, por favor, o que falaram de mim. Se falaram bem, se falaram mal, eu quero que você me diga. Se a crítica foi pertinente, se a crítica foi impertinente, eu quero saber. Todas as críticas são bem-vindas, é óbvio. Eu quero ouvir o que as pessoas estão falando, óbvio. As pessoas têm problema com isso. Não é brincadeira. Demais. A minha pele não é fina, não, cara. Pode falar de mim. Se você não gostou da minha publicação, pode me criticar. Se você não gostou do que eu escrevi naquele livro, você pode me criticar. Isso vai me evoluir. Isso vai me agradecer muito. Se você for bem educado, se você for mal educado, eu vou te ignorar. Para mim não me afeta em nada. Se você fizer uma crítica, pode ser forte a mim, mas você fizer uma crítica e eu achar que ela é pertinente, eu vou levar ela para minha vida. Não tem problema nenhum quanto a isso. É ótimo. Você me ajuda, você me engrandece, você me faz evoluir. Né? Eu gosto muito de esporte de combate. Olha que coisa engraçada. Eu gosto muito de esporte. Eu gosto de esporte de combate. Um dos maiores campeões no boxe, ele fez uma vez uma declaração que eu fiquei pensando. Ele falou, vocês estão aqui falando de mim, eu quero chamar aqui a pessoa que eu derrotei. Porque se não existisse ele, o meu oponente, eu não teria evoluído. Eu não teria crescido. Foi ele que me fez crescer. Ele é parte disso aqui. Vocês têm que aplaudi-lo. Hoje eu ganhei, amanhã ele vai ganhar outra pessoa, ele vai vencer. E isso vai ser a parte da evolução, esse é o ciclo da vida. Hoje eu estou no alto, amanhã eu vou estar embaixo. Então, assim, isso é besteira. Você tem que ouvir aquela crítica, ouvir aquela pessoa está falando e ponto final. Isso vai trazer para a evolução. Isso é importantíssimo, né? Em que momento, assim, você resolveu que iria começar a escrever livros? Como que surgiu essa veia aí do escritor? Como foi? Conta um pouquinho para mim, como é que foi isso? Isso foi um sonho distante, sabia? Foi um sonho distante. Como eu te falei, eu vim de uma faculdade simplória, simplíssima, não era uma faculdade boutique. Nunca podia esperar grandes coisas daquela faculdade. É uma faculdade que eu podia pagar. Lá de onde eu morava, você não vai ser de outro local, de outro estado, você não vai conhecer, mas é Zona Oeste do Rio de Janeiro, é uma faculdade super simples. E eu nunca imaginei que eu poderia um dia vir escrever livros. Eu sonhava com isso. E corria atrás dos meus sonhos, evidentemente. Então, por exemplo, quando eu estava terminando a minha faculdade, estava no 9º período, eu já dei meu jeito de entrar numa pós-graduação. Você falou agora há pouco aí de uma pós-graduação que eu fiz na UF, na UFF, Universidade Federal do Fluminense, lá em Niterói. Eu comecei a fazer essa pós-graduação, estava no 9º período da faculdade. Quando os alunos, quando a gente estava na faculdade colando grau, eu já estava na metade da minha pós-graduação. E as pessoas não entendiam, achava que eu era tarado, eu era maluco. Eu falei, gente, eu não estou muito preocupado com a graduação, porque esse ciclo aqui já está quase acabando. Eu estou preocupado com o meu próximo ciclo. Eu estou preocupado com a minha próxima história. A minha eu passei por isso também. Eu falei, gente, nada contra, não é ser arrogante, nada. Mas, não, assim, de forma nenhuma. Pelo contrário, a faculdade tem que ser um instrumento. Eu sou um mero instrumento. Eu estou passando para vocês informação numa sala de aula, eu sou um mero instrumento. Se você vai querer levar as informações que eu estou passando para você à frente, você tem todo o potencial de ser muito maior do que eu. E acabou o assunto, é ponto final. E você vai estudar e evoluir a partir daquilo dali. Então é importantíssimo a pessoa ter essa noção. E nisso, no meio do caminho, aí eu comecei logo na sequência da aula, né, 1 ano e pouco depois, estava terminando essa pós-graduação. Então, sei lá, eu colei grau, se eu não estiver muito enganado, em 2004. 2005 eu estava fechando essa pós-graduação, estava pegando a minha carteira da OAB, que tinha todo aquele tempo, você só podia fazer exame da ordem depois de terminar o 10º período, era horrível. Então você ficava um ano assim, meio que no limbo, né? Você era bacharel, a carteira de estagiário você renovava para mais um período, nem sei se pode fazer isso, para fazer o exame da ordem, para pegar a carteira, você não era advogado, eu fazendo pós-graduação, minha tia pagando a pós-graduação para mim, aquele negócio que você não tinha dinheiro de onde tirar dinheiro, não tinha dinheiro para nada. E aí apareceu uma oportunidade de fazer prova para ser professor de uma faculdade privada. Olha. Não vou falar, não. Eu fiz a prova, aí passei na prova, comecei a dar aula. Eu falei, caraca, estou começando a botar o primeiro negocinho que eu queria dar minha aula. Eu fui dar minha aula.
E nisso, começando a aula, fui para concurso público, fui dando aula para concurso. Uma menina que trabalhava na editora virou para mim e me fez essa pergunta: professor, você tem uma didática ótima. Você nunca pensou em escrever as suas aulas e fazer disso um livro? Eu falei: menina, eu sempre pensei. É óbvio que eu sempre pensei. Eu sempre tive esse sonho de escrever um livro. Só que, assim, eu não tenho esses contatos, eu não tenho ninguém que me apresente para uma editora, que me leve a uma editora para a gente poder fazer um projeto editorial. Ela falou: professor, então o problema é esse? Então, muito prazer, vamos conversar. Ela me apresentou ao conselho editorial da editora Forense, uma das editoras mais Olha! da época, que é a editora que eu estou até hoje, o contrato que eu tenho de exclusividade, que hoje ela pertence ao Grupo GEM. Meu primeiro livro foi para a editora Forense, uma editora clássica, Barbosa Moreira, vários autores, clássicos livros pela Forense. Eu falei: nossa, eu não estou acreditando nisso. Aí conversei com um conselho editorial, uma pessoa do conselho, um editor-chefe, ele pegou e falou: Haroldo, vamos acreditar, vamos confiar. Quanto tempo você quer? Eu falei: olha, eu não faço nem ideia, eu não tenho ideia. Como é que eu vou? Eu falei: olha, vou te dar um ano, tá? Eu quero um ano, daqui um ano você vai voltar e me trazer um rascunho do seu livro. Eu falei: cara, é claro que eu vou trazer, você vai pedir, eu vou fazer. Óbvio, eu sempre quis fazer isso. E aí começou. Se você pegar o prefácio, se você pegar a introdução, a apresentação do meu livro, eu falo isso na apresentação do meu livro, eu faço comentários lá no meu livro sobre esse assunto. Nossa, como foram madrugadas escrevendo, e aquilo na minha cabeça, eu falei: gente, eu estou escrevendo um livro, cara, não é possível. Eu estava achando: isso é mentira. Não é possível que eu vou levar isso para a editora, isso vai virar um livro, as pessoas vão ler, vão escrever, vão criticar, vão elogiar, vão citar. E foi começando. Eu acho que dei sorte, eu dei muita sorte. Eu acreditei no meu sonho, acreditei nisso, naquela oportunidade que essa menina me deu, e daí, ó, fui embora. Fui embora, graças a Deus. Que maravilha, hein? Que história. É uma história muito interessante, porque a gente percebe isso, né? E deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. O profissional do direito, ele deve necessariamente ser um leitor ávido? Ele precisa, como eu leio muito, eu vou fazer direito? Ou, na sua opinião, se não tem nada a ver, não, você lê muito, vai fazer letras? A leitura tem alguma coisa a ver? Ou eu falo demais, então eu tenho que fazer direito. O que você acha? Como seria a característica de um bom profissional do direito na área da advocacia? Você que é sócio fundador aí de um escritório, o que você procura na hora que você busca esse profissional para o seu escritório? Assim, eu sou de um tempo, né, eu escutava muito isso e essa frase foi se perdendo, né? Às vezes as pessoas fazem direito para ter um emprego, a pessoa faz direito para fazer concurso, faz direito porque o pai mandou, faz direito porque não sei quem fez, e por aí vai nas coisas. Eu sou de um tempo que as pessoas falavam que para fazer direito você tinha que ler muito. E eu acredito muito nisso, acredito piamente nisso. Hoje, quando eu vejo uma pessoa, um aluno da faculdade, se formando sem ter lido livros, sem ter pelo menos uma estantezinha aqui com 10, 12 livrinhos, que ele tem aquela coleção, aqueles livrinhos que ela foi comprando, livros que, assim, às vezes desconectam, tem um de penal, aí tem o volume 1 de penal, o volume 5 de civil, o volume de não sei o que, ele foi comprando, tudo perdido. que ele comprar, que ele tudo perdido, o que mandaram ele comprar, que ele conseguiu daqui e dali. Mas é assim, você não pode querer ter uma biblioteca maravilhosa atrás de você no primeiro momento. E isso é muito importante na sua atividade profissional. Os profissionais hoje no mercado, eles têm um problema muito sério. A faculdade joga a pessoa no mercado. Eu trabalho muito com isso, sem fazer propaganda aqui, não é meu propósito. Sim. Eu gosto muito de fazer workshop de advocacia. Estou fazendo um agora de workshop de advocacia e eu falo isso o tempo inteiro nas minhas aulas. Eu mostro isso o tempo inteiro para as pessoas que estão lá. E são só advogados. Às vezes advogado com 10 anos, advogado recém-formado, advogado que já está no mercado há um tempo. E eu mostro para ele como que o conhecimento e o estudo vai mudá-lo e vai diferenciá-lo no mercado. Isso é muito importante. Como eu acabei de falar, você não pode querer ser o senhor de tudo. Você não pode querer ser aquela pessoa que sabe tudo. Claro que você não pode selecionar uma área que chega um pontinho que não tem mercado de trabalho. Óbvio que não. Mas vamos lá, se você é advogado na área civil, você não pode querer se meter a fazer uma questão tributária. De novo, tenha humildade. Eu já virei para cliente meu e falei: olha, não é uma área do meu domínio. Nosso escritório não está capacitado e eu não tenho condições de prestar um bom serviço. Eu prefiro virar para você e ser honesto e falar:
olha, eu não tenho condições de prestar um serviço à altura do serviço que eu te mostro, eu te apresento na área civil. As pessoas acham que isso é jogar cliente fora. Pelo contrário, esse cliente não larga do seu pé nunca mais. Ele quer honestidade, ele quer sinceridade, ele quer acreditar em você. É muito mais honesto você virar para ele e falar isso, que você não está capacitado para fazer uma causa na área tributária, do que você se meter a fazer. No meio do caminho, ele vai perceber que você está tentando dar um jeitinho e não está prestando serviço à altura do cliente que quer receber. Isso é importante demais. Então, aquele estudo, aquela capacitação para aquela área, Haroldo, eu quero advogar na área do direito imobiliário. Tá bom. Você está capacitado para isso? Você já estudou? Você já pegou bons livros? Você lê a jurisprudência sobre o assunto, sobre direito imobiliário, com frequência? Você se mantém atualizado? Raquel, não tem uma semana ou não tem um dia que eu não deixe de ler jurisprudência dos tribunais. É uma rotina na minha vida. Isso é um ponto nefrálgico, né? Essa necessidade que as pessoas não percebem, né? Raquel, vou falar uma besteira gigante. Pode falar. Eu leio o STJ no banheiro, eu leio o STJ no metrô, eu leio o STJ na sala, eu leio o STJ no meu sofá, às vezes vendo televisão, o programa tá chato, eu abro o celular e fico ali lendo a informativa. Ah, Haroldo é tarado. Não, não sou, cara. Para mim é agradável. Esse tipo de leitura é essencial, né? Outra coisa, as pessoas ficam criando mais coisas na cabeça que na minha cabeça nunca entrou. Ah, Haroldo é um maluco, tá no sábado à noite lendo. Cara, sábado à noite na minha cabeça é um sábado como outro qualquer. Se eu for sair, maravilhoso. Se eu não for ficar, se for sair, se eu vou fazer meu drink, se eu vou tomar meu vinho com a minha esposa no sábado à noite, maravilhoso. Mas se eu vou parar naquele sábado para dar uma leitura de meia hora, de 40 minutos nos informativos dessa hora sobre imobiliário, não tem problema. Não tem nenhum problema nisso, basta você dosar as coisas. Tudo em excesso, é claro que é ruim. Se eu dormir, acordar e o tempo inteiro ficar estudando, isso é ruim. Minha esposa vai me abandonar, porque ela não vai aguentar um cara de noite lendo, estudando. Mas se eu conseguir dosar as coisas que eu estou fazendo entre o estudo e o trabalho e a diversão, a distração, tá tudo lindo, perfeito. Então, tem que estudar. O tempo inteiro você tem que estar estudando. O tempo todo, isso é extremamente importante, você está estudando. Deixar de estudar, como profissional do direito, não tem como. Deixar de se capacitar, de estar estudando, pegando livros novos, lendo informativos novos, pegando os materiais importantes para você estar lendo, isso é essencial. O profissional do direito, ele não vive sem a sua capacitação, sem o seu estudo. Eu posso estar falando com você agora, pode estar sendo uma decisão nova agora, está sendo uma lei nova agora, e eu estou desatualizado. E nós nunca estaremos totalmente capacitados. Sempre vai ter alguém que está estudando uma outra coisa, um outro assunto, e vai ter mais capacidade sobre aquele tema. Isso é importante, isso é fácil de você perceber. E a pessoa às vezes tem um planejamento para um concurso público, por exemplo, ou é o exame da ordem, enfim. Hoje em dia a gente tem um mercado muito forte de aula online, né? Como dosar a quantidade de videoaula e a quantidade de leitura, seja da lei, seja de jurisprudência, doutrina. Qual é o foco, por exemplo, no concurso público? Vou assistir bastante videoaula e vou ler pouca doutrina? Eu não gosto de ler, então a videoaula só vai dar conta? O que você tem para me falar? Raquel, as pessoas hoje elas têm muita pressa, né? A sociedade é muito rápida. O diálogo hoje é diálogo de Twitter, tem número de caracteres para você escrever. As pessoas têm esse problema. Se você se alonga demais na sua fala, você é chato, você é enfadonho, você é cansativo. Tudo bem. Você vai ter que começar a fazer um discurso aqui de 42 horas, que não tem sentido nenhum, óbvio, né? Mas assim, você tem que ter conteúdo que você está apresentando. Dentro daquela proposta que você quer apresentar ao seu público. Se a pessoa quer se preparar para um concurso público, ela vai ter que assistir aulas. Vão ter que ser videoaulas, nesse momento que nós estamos passando. Procure saber de quem você está assistindo. Às vezes a pessoa pega e assiste um vídeo aleatório do YouTube que ele não sabe quem é. Estamos prestigiando aqui, participando da nossa live, um grande amigo meu, maravilhoso, um autor maravilhoso. Eu vi. Uma pessoa que eu admiro, que é o professor Daniel Neves. Fiz uma live. Seu livro do lado dele aqui na minha estante, o tempo inteiro, os dois embaixo do meu braço. Acabou. Tá aqui, nossa, mãe, eu tô aqui emocionada.
podendo encontrar vocês aqui, que eu vejo vocês todo dia na minha estante, todo dia no meu trabalho, eu vi ele entrar, falei, gente, não acredito que o professor Daniel Assunção está aqui também. Tá Oh, aqui, meu tá Deus, aqui, é tá muito, aqui, é muito pro meu coração de é fã de muita emoção vocês, no nosso muita coração. emoção, não dou conta não. Então, a gente fez uma live junto, conversamos temas maravilhosos lá sobre negócios processuais. Mas a pessoa estudar, por exemplo, só por lives, é claro que vai ser incompleto, é claro que vai ser insuficiente. Então, a pessoa tem que dosar tudo na vida dela. Não dá para estudar só por videoaula, você vai ter que ter um material de apoio. Claro. Você vai ter que ter um livro, vai ter que ter um bom livro para você continuar o seu estudo. Então, não dá para ser só por videoaulas. Tudo bem, em situações excepcionais, que a pessoa realmente não tem condições de adquirir um livro, aí é outro assunto. Ela só tem aquilo, então vamos embora. Só que você vai ter que fazer mais do que as outras pessoas. A pessoa tem que ter essa noção. Eu sempre tive essa noção na minha cabeça. Quando eu assim, hoje, por exemplo, eu estudar sábado, estudar domingo, estudar segunda, não faz diferença na minha cabeça. Porque isso, eu fui acostumado na minha vida. Eu tinha esse senso crítico muito simples na minha cabeça. Isso é muito simples na minha cabeça, isso não me incomoda em nada, eu não consigo entender quem se incomoda com isso. Se eu estou fazendo um concurso público, eu vou disputar com outras pessoas. Não é que eu queira mal aquelas pessoas, mas eu vou disputar porque é necessário. E eu vou ganhar por mérito. Se as pessoas estão dizendo que estudar domingo é cansativo, meu amigo, é agora que eu vou estudar no domingo. É óbvio. Se todas as pessoas que estão comigo estão dizendo que não gostam de estudar no domingo, é no domingo que eu vou estudar. Porque aquelas horas que eu vou estudar no domingo, eu vou me diferenciar dele. E acabou o assunto, não tem essa. Se eu vou estudar na madrugada, porque quando eu vi as pessoas falando que está estudando de madrugada, eu falava, caraca, ferrou, não estou estudando de madrugada. Eu já estou mentira. O que está acontecendo? Esse cara vai ser mais do que eu, é óbvio. Ele está pegando mais informação do que eu. Não tem como ser assim, eu tenho que começar a estudar de madrugada. Ah, mas eu estudo de madrugada, estudo de dia. Ah, tá bom, então eu vou ter que estudar domingo. Porque se não estudo domingo, eu vou ter que estudar domingo. Porque eu tenho que passar e superar aquela pessoa no conhecimento, no mérito da informação. Tá? Então, é importante essa questão da gente estar trabalhando informação, conhecimento, né, professor? Toda essa parte é importante. Nosso papo Raquel, tá... eu vou ter que te falar um negócio chato. Tá maravilhoso o nosso papo. Mas nós já passamos de uma hora. Já passou isso que eu ia falar, que a live caiu. Você não vai acreditar, mas eu vou dar aula agora na Jesus amado. 8h40, não, sem problema. Eu ia falar justamente isso. Falar, professor, eu acho que nós já passamos do tempo, estamos aqui. Mas foi isso, caiu a vídeo chamada, foi isso que aconteceu. Mas olha, eu queria te agradecer muito. Foi um bate-papo que você vê que perdemos a noção do tempo. Eu perdi totalmente. Agora que eu olhei, falei, gente, tem que avisar o professor do tempo. Foi fantástico, muito bom, muito produtivo. Acho que chegamos assim, a trabalhar vários aspectos da importância da leitura, do livro, de uma forma geral. Então, quero te agradecer muito, professor. Foi assim, uma honra e um privilégio ter esse tempo para falar com você, para bater esse papo com você. Para mim, está sendo uma honra. Como eu falei, a primeira vez que a gente conversou, ganhei meu dia, ganhei minha noite e amanhã também. Que maravilhoso, fico muito feliz. Assim, agradeço o convite, estou à disposição da confraria, dos seus projetos, a hora que eu puder colaborar, participar com uma sementinha. Assim, as pessoas não têm essa noção, pode parecer uma frase clichê, uma frase cafona. Eu dou aula porque eu ajudo as pessoas a atingirem os sonhos delas, eu tenho essa percepção, isso motiva. Então, assim, eu estou aqui falando e tem uma pessoa que está botando ali, ó, excelente, batendo palma e agradecendo, é minha felicidade. A ideia de ser professor, eu não vou ser rico dando ser professor, é óbvio, isso é notório, infelizmente. Queria muito ficar rico dando aula. Mas, assim, a minha riqueza é poder passar informação para as pessoas e as pessoas conseguirem crescer, chegarem mais longe do que como eu cheguei. A minha felicidade é essa. Então, poder estar dividindo esse espaço com você, trocando informações, para mim é maravilhoso. Obrigado pela oportunidade.